sessão, né? Como uma forma de ver se a pessoa, se a médium, se a trabalhadora estava equilibrada, enfim. E aí chegou na minha vez. E dentro da minha vez, minhas, que a gente sempre acha, poxa, eu fazendo evangelho no lar todo dia, eu trabalhando de forma íntima, eu fazendo isso. Acho que no máximo vai ter um obsessor perto de mim. Aí a carrada de obsessor que veio terminou dentro da sessão contando as coisas que eu fazia. Né? Eu fiquei arrasada, passei meses arrasada. Meu Deus do céu, eu fazia isso. Precisando me equilibrar. Eu disse, imagine se a gente soubesse detalhes preciosos de encarnações passadas. A gente não tem maturidade, não tem equilíbrio mental, não tem equilíbrio emocional para saber de nossas encarnações passadas, minha gente. Então, quando eu vejo, como o Thais mesmo falou, eu vejo muita gente, às vezes, se chegando na doutrina espírita e com o intuito de saber o que foi na vida passada, a gente tenta alertar com relação a isso, porque nós não temos capacidade e a gente tem que agradecer por não saber. Porque é justamente nessa, com essa, no nosso, os nossos mais próximos que convivem conosco, é ali onde estão os nossos devedores e credores. Saber o que nós fizemos de mal a eles, ou o que eles fizeram de mal para a gente, e por isso que a gente está ali se resgatando, é empecilho para esse processo evolutivo. Então, é uma mera curiosidade. E graças a Deus, a espiritualidade. Olha, se vocês encontrarem por aí médiuns que tem de monte, médium não só tem na doutrina espírita, médium tem toda religião, porque mediunidade é uma habilidade, tá? Mediunidade não é um dom, não é um dom, e não mistifiquem nenhum médium. A mediunidade não é dom, é uma habilidade, como enxergar, como ouvir, como falar, como é um outro. Apenas ele tem esse processo ostensivo mais por um processo kármico dele, porque em algum momento lá atrás, em outra encarnação, ele não usufruiu bem as habilidades dele. E muitos aqui passam pelo processo mediúnico, muitos médiuns passam pelo processo mediúnico com grandes provações e expiações, porque não é um processo fácil. E tem aqueles que, infelizmente, tratam isso como comércio. Então, a partir do momento que um desses médiuns, que eu digo a vocês, não tem só na doutrina espírita, tem em qualquer canto, chegam para estar contando o passado de vocês, você foi isso, você foi aquilo, porque no centro espírita chove de gente. Fulano me disse que eu era não sei o que no passado. Ciclano. Primeiro que eu já desconfio, né? Segundo, primeiro de tudo, ou a pessoa vem falando para você com o intuito de alguma coisa, ou para lhe perturbar, porque você para estar lhe dizendo que você foi rainha ou rei. Veja só, olha só. Vamos lá, eu vou me posicionar. Digamos que eu seja uma pessoa altamente orgulhosa e uma pessoa altamente vaidosa. Por quê? Porque em algum momento, lá em alguma outra encarnação, eu tenha sido uma pessoa com grana e não tenha sabido usar desse poder, desse bem material. E tenha humilhado as pessoas, tenha feito bagaceira. Aí venho nessa encarnação com menos recurso financeiro e, contudo, com várias situações para baixar minha guarda, para deixar de ser menos orgulhosa. Eu estou falando, estou fazendo uma situação fictícia aqui para vocês compreenderem, tá? E que a espiritualidade, todo o meu processo encarnatório tenha me dado assim, só, ó, prova e expiação, que é para poder, ó, baixa sua guarda, porque você não sabe mexer com dinheiro, você humilha as pessoas, você já matou, por isso, tá. Aí eu me encontro com uma criatura dessa que é médium. Olha, você era rainha na encarnação passada. Você, se você fizer por onde... Gente, em que isso vai me ajudar no meu processo encarnatório dessa vez? Eu saber, ipsilíteres, do que eu fiz, que eu era rainha, que eu tinha dinheiro, que não sei o quê.
Vai me ajudar em quê? Vai piorar a minha situação, porque o meu processo de soberba, o meu processo de orgulho e o meu processo de vaidade, ele não vai conseguir ser trabalhado. Se eu ficar com isso na mente e ir correr atrás de ganhar dinheiro, né? E ir atrás de. Aí eu vou piorar a minha situação, porque eu vou começar a correr atrás de meios escuros, obscuros, de ganhar dinheiro. Porque o meu processo de vaidade, de orgulho, ele vai ser exacerbado. Então, a mera curiosidade do que nós fomos em encarnação passada, ela não nos ajuda em nada. Se em algum momento, nos centros espíritas, passar por um processo de tratamento espiritual e vocês puderem ter informação de algo na vida passada, pode ter certeza que a espiritualidade liberou até onde você pode saber. Até onde você tem condições de saber e até onde você suporta saber. Aí sim, por algum processo de tratamento espiritual. Fora isso, minha gente, não tem necessidade. O negócio é olhar para frente, na nossa caminhada, e olhar para o presente, o que a gente está fazendo agora para melhorar o nosso futuro. Né? Porque um dia, lá na frente, quando nós evoluirmos, a gente vai ter a consciência plena de toda a nossa existência. Então, um dia a gente não vai saber? Então vamos deixar para o momento correto, né? Alguma dúvida? Vou-me embora, viu? Vocês disseram que tá tudo ok. Tá todo mundo quieto, viu? Só Josi que falou assim, cadê a mensagem de Josi? Ela disse, eu não queria lembrar não, por mais que acredite em reencarnação, para mim a vida é agora. É por aí mesmo, pelo que Michele está falando. Bom, então vamos lá. Outro ponto aqui que o capítulo fala é que a gente tem muito em mente que o desencarne é perturbador, né? Gente, não só o desencarne é perturbador, o encarne também é perturbador. Thaís, você me regula o horário, viu? Se eu ficar falando, você me regula e eu paro, tá? A gente ainda tem 30 minutos. Pronto. O encarne também, ele é perturbador para o espírito, tá? Então, da mesma forma que a gente, tudo bem, eu estudei sobre desencarne, sobre o mundo espiritual, mas assim, eu não sei como é que vai ser aquele processo, eu não sei como que realmente vai ser do outro lado. Todos nós temos esse misto de angústia, né? De desespero, às vezes. Tem aqueles que já é mais tranquilo. Enfim, fica aquele negócio na cabeça. Mas o encarne também é dessa mesma forma. É angustiante para o espírito que encarna. Vejam bem. Ok, eu tenho uma série de coisas no meu planejamento encarnatório para ser executado. Primeiro, tem realmente o processo encarnatório, né? Porque as pessoas acham que é um outro mito também. As pessoas acham que processo encarnatório se dá só quando assim o bebê chorou na maternidade, ali é que o espírito está. É ali que o espírito está. Pronto. Parece aquele negócio de novela. Tem uma novela das 6 que foi bem assim, né? A mulher morreu ali, entrou assim no bebê, a mulher estava grávida, aí ela morreu de um lado, entrou no espírito do outro. Eu digo, vai, meu Deus do céu. Bem hollywoodiano, né? Mas, minha gente, o negócio é muito bem orquestrado, né? Primeiro de tudo, existe um espaçamento entre uma encarnação e outra. Não é assim automático. Apertou um botão aqui e você entra aqui. Hoje, pelos registros de psicografia, em uma média de tempo entre uma encarnação e outra, está em 200 anos, uma média. Alguns relatos já falam em mais tempo, porque a quantidade de espíritos que está saindo dos umbrais para encarnar está aumentando. Então, tem uma média aí que já vai aumentar, tem uma expectativa aí que já vai aumentar, uma média de encarnação entre o tempo, né? Pode ser Michele, eu posso vir na mesma família, bem provável
que nós venhamos na mesma família. É bem provável, porque a gente não consegue fazer as nossas conciliações, muitas vezes, em uma encarnação só, não. Às vezes a gente vem, não, eu vou me conciliar com aquele irmão, ele vai vir como meu irmão, eu vou me conciliar. Deixa comigo, que eu vou me conciliar. Aí a gente vem, passa uma média de 60 anos aqui, faz, briga mais com o irmão. Aí briga por causa de herança, aí briga por não sei o quê, pronto. Aí sai da encarnação pior do que entrou. Vai que um dia vai precisar voltar novamente. Vocês concordam comigo? Porque a gente precisa se reconciliar com os outros. Então, termina que vindo, por mais que tenha esse processo médio de 200, 300 anos aí, termina que a gente vem no mesmo processo, numa mesma linha, no mesmo conglomerado de espíritos, até fazer aqueles ajustamentos todos, né? Então, aí é que tá. E eu terminei que ia falar sobre um caminho e enveredei foi por outro. De tanto assunto que é, para vocês terem ideia. Vamos lá. Sim, as pessoas pensam que é dessa forma, né? Que tá na maternidade, o menino abriu o berreiro e encarnou ali. Não é. A concepção, o processo encarnatório vem bem antes disso. Primeiro, temos os processos em que a mãe aceita aquele espírito. Tem um processo que a mãe não aceita aquele espírito. Então, tem todo essa situação. Então, vamos lá, vou partir do pressuposto aqui, tá? De que, ok, a mãe já tinha uma programação encarnatória de que quando ela tivesse X anos, ela iria receber em seu seio materno aquele espírito que em algum momento ela era devedora desse espírito, ok? Vou fazer um mundo bonito de um processo, porque tem várias situações, várias. E aí a gente pode aqui passar a noite todinha relatando inúmeros tipos de encarnação, ok? O que acontece? Naquele período em que está programado para ela receber aquele outro espírito na maternidade, os amigos que auxiliam, os amigos espirituais já começam a trabalhar, o espírito ele já começa a chegar perto da mãe, entendeu? O processo de encarnação até a diminuição do perispírito para o encaixe ali, demora, gente, demora muito tempo. Vem a concepção, quando o espírito o espírito que vai encarnar, ele se aproxima da mãe, a energia daquele espírito faz com que todo o processo biológico, vamos lá, vou falando uma linguagem bem mais simples, aquele espermatozoide com aquele óvulo que vai gerar aquele corpo físico exatamente para comportar aquele espírito ali, eles se unem de acordo com a energia do espírito que está ali próximo. Tipo assim, ok, Michele precisa vir com uma deficiência. Eu preciso vir nessa encarnação com uma deficiência. Vamos lá. Eu preciso vir sem um braço. Estou chutando aqui. Eu preciso vir sem um braço. Por algum problema aí de expiação, de prova, eu preciso vir sem o braço. Então, o meu espírito, todos os irmãos, vai aproximando o espírito da minha mãe. E aquela energia minha, para aquela minha prova expiação, que pede que eu venha com o corpo físico, sem o braço direito, faz com que na concepção, as energias da concepção, o espermatozoide com o óvulo gere aquele corpo material com deficiência. Isso também pode acontecer com a deficiência mental, com qualquer tipo de deficiência. Vocês estão entendendo? Ou seja, não é a matéria que está para o espírito. É o espírito que está para a matéria. É o espírito que comanda a matéria. Entenderam? Naquele momento que há concepção ali
né? Que tem o óvulo e o espermatozoide. Quando começa lá a fazer as primeiras, o espírito ali já está começando a se moldar naquele embrião. Então, veja só, o processo encarnatório, ele se dá, processo mesmo, inicial, ele se dá, né? Não é um negócio automático que você bota uma pílula ali. E o que levaria o aborto espontâneo à morte logo após o parto? Tem explicação nesse? Várias. Ai, vamos falar um pouquinho. Eu vou pincelar sobre um pouquinho sobre os abortos espontâneos, sobre gestação psicológica. Quem aqui já não ouviu falar que a moça vai sentir todos os sintomas de uma gestação, barriga cresce, tal. Até a menstruação para e não era nada. Nada, né? Também tem uma explicação para isso também. Então, vamos lá. Então, o processo encarnatório, ele se inicia ali, ok? Então, quando é que ele se completa, Michele? E aí, a encarnação, ela se completa quando? Ela se completa até os 7 anos de idade, ela ainda não está completa, viu, minha gente? O espírito ainda está se ajustando no corpo físico. Por isso que é importantíssimo nessa fase de idade os pais conduzirem a educação dos seus filhos. É nesse momento que você pega ali o espírito não totalmente encarnado e até os 7 anos de idade. É por isso que a gente tem tantas crianças aí com seus amiguinhos imaginários, com a mediunidade tão aflorada, um pezinho lá e outro aqui. A partir entre os 7 e os 14 anos, nós temos aí um processo mais forte de encaixe ali da encarnação, de finalização da encarnação. E adivinhem vocês, depois dos 14 anos, naquela idade massa da adolescência, é que nós temos a 100% da encarnação. Significa dizer que é justamente nesse período da adolescência que toda a personalidade do espírito vem à tona. Então, se o espírito não é que ele seja modificado, né? Que a gente não consegue, mesmo nós, enquanto pais, podemos modificar ninguém. Mas se a gente não consegue introduzir moral, moldar, tentar passar o máximo que a gente consegue ali para os filhos, nesse momento, depois desse fechamento, desse encaixe total da encarnação do espírito no corpo humano, no corpo material, onde a personalidade do espírito vem à tona, é mais difícil, quase que impossível. Aí, tantos pais com filhos adolescentes com problemas que não me deixam aí falar mentira. Então, vamos lá. Vou agora pincelar um pouquinho sobre os abortos espontâneos, sobre as gestações psicológicas, tá? Gente, quando a gente fala, assim, da mãe aceitar ou não aquele espírito, de dois espíritos aceitar, existem várias situações. A gente está falando de credores e devedores. Nós estamos falando também de espíritos afins. Claro, pode ser uma pessoa, um espírito. Eu vou ser mãe, eu aceitei ajudar um outro espírito que é muito ligado comigo e tal. Nós somos almas afins na eternidade, na espiritualidade, e ele tem uma missão e eu vou ajudar. Então, eu vou ser mãe dele? Pode acontecer? Pode. E aí a gestação, é supimpa, não tem problema nenhum. Mas a gente precisa entender também que existe, por isso que a gente diz assim, quer dizer que toda mãe, Não, gente. A gente tem problemas sérios na humanidade aí, de mães que não aceitam filhos e filhos que não aceitam mãe. É justamente por isso, porque são espíritos que precisam se resgatar. E tal qual esse processo, às vezes, desde a gestação, já imaginou, tipo assim, uma mãe que aceita um processo encarnatório, gestar o seu algoz, um espírito que lhe tirou a vida? Se está ali registrado dentro dela aquela raiva absurda naquele espírito que em algum momento tirou a vida dela, como é a compatibilidade de energias?
Então, desde o processo de gestação, vai haver algum tipo de animosidade, principalmente de energias. E muitas vezes, a energia do espírito que vai encarnar naquele momento, ele não aceita vir naquele processo. E o aborto espontâneo tem vários motivos. Esse é um dos. É o processo de incompatibilidade de energia, do espírito não aceitar em vir naquela gestação. Mas, como eu disse a vocês, esse é um dos, não é que todo aborto espontâneo, esse é o motivo, não. Existem vários motivos, tá? E o processo de gestação psicológica é aquele processo que o espírito que precisa encarnar está tão debilitado perispiritualmente, está tão desgastado, que ele precisa, antes de realmente ir para uma gestação física normal, ele precisa ter choques anímicos de energia para que o perispírito dele se remodele novamente, né? Que são aquelas camadinhas que depois vocês vão estudar, né? Se remodele novamente. E esse choque anímico vem através das energias de uma gestação. Como ele não pode realmente estar dentro de uma gestação física normal, então ele vem, o espírito se aproxima da mãe e recebe ali toda aquela energia de uma gestação. Por isso que ela sente todo o processo de gestação. E às vezes a gente até penaliza a coitada, dizendo que a bichinha é doida, que é porque ela queria ter um filho, e por isso ela fica pensando que, né? Às vezes é isso, a gente penaliza a pobre da mulher e às vezes ela está passando por um processo deles. Ela está passando por uma gestação psicológica porque um espírito está precisando de um choque anímico, está precisando das energias dela, né? Explica para a turma, Michele, o que é um choque anímico. Eu acho que a gente nunca conversou sobre essa expressão. Não? Aqui na turma, não. Pronto, choque anímico são choques de energias. Por exemplo, vamos lá, eu vou fazer deixa eu pegar aqui um exemplo bem simples aqui, que é para poder vocês entenderem, tá? Quando você precisa, assim, se restabelecer, né, que você estava molinha aqui, ou tô meio abatida, vamos lá, passei ontem o dia todinho trabalhando, mas aquela gripe tá querendo me pegar, eu tô molinha, tô precisando restabelecer minha energia. Aí eu pego, cozinho um caldo de mocotó e tomo. Chega a me dar uma energia, né não? Acontece assim às vezes com a gente, aquele caldo de mocotó, então. O choque anímico, ele é o nosso caldo de mocotó em formato de energia. Por exemplo, se Thaís está aqui toda molinha, está com as energias dela fraquinha, aí eu chego perto de Thaís, com o meu caldo de mocotó, mas nesse caso, depois dessa gravidez psicológica, a mulher engravida realmente desse mesmo espírito ou ela só prestou um serviço? Ela pode ou não engravidar do espírito. Isso vai depender muito da programação do espírito. Ela pode ou não. E aí eu venho com o meu mocotozinho, faço uma prece, uma oração e dou aquele passe, transmito a minha energia para a Thaís. E aí ela se recupera, ela recebe essa carga energética e dá aquela recuperada. Nós, enquanto encarnados, nós temos um negócio dentro de nós muito importante que os desencarnados não têm. Não tem. Vocês sabem o que é? É um negocinho que só nós encarnados temos. Magnetismo animal. O desencarnado não tem magnetismo animal. E isso é uma força energética muito forte. Tanto é que, poxa, a gente às vezes está num ambiente, tem um amigo, um colega de trabalho, vixe, não vou com aquela criatura, as energias dele. É o nosso magnetismo. Então, quando um espírito desse precisa de uma energia mais forte para algum se recompor lá na erraticidade, para algum trabalho que a espiritualidade precisa, aonde que eles vão pegar essa energia mais densa, mais forte?
em nós encarnados. Esse choque anímico que esse espírito vem é justamente para capturar um pouco desse magnetismo animal que nós temos. E que, minha gente, é poderoso demais. Tanto é que vocês vão ouvir falar. Uma obsessão de um encarnado é mais forte do que uma obsessão de um desencarnado. Por quê? Porque o encarnado tem magnetismo animal. O desencarnado não tem. Aí o povo chama de olho gordo, de inveja, de um monte de coisa, mas é sério. Então a força do nosso pensamento é forte demais. Tão forte que quando nós pensamos e oramos para determinada pessoa com força e com vontade, aquela energia, nós estamos dando um choque anímico naquela outra pessoa, para o bem e para o mal, né? Se a gente emite ondas de pensamentos ruins, a gente também está mandando coisa ruim para ela. Então, isso seria o choque anímico. É essa carga, aquele choque do magnetismo animal que nós temos. É o nosso caldo de mocotó que nós temos aí. Respondi? Perfeito, perfeito. Isso me faz lembrar muito, no sentido quando a gente fala o seguinte, muito cuidado com o que você pensa e muito cuidado com os pensamentos fixos, né? Porque a gente realmente atrai e a gente orbita outras pessoas e a gente acaba obsediando pessoas, inclusive, que a gente não quer obsediar, mas aquele pensamento fixo em relação a alguém pode estar sendo deletério para esse alguém. Então, a gente precisa saber que tipo de pensamento a gente está emanando, porque realmente o ódio, a raiva, remorso, mágoa, tudo isso adoece primeiramente nós, né? Porque nós é que estamos emanando essa energia, estamos criando esse modificando isso que a gente está emanando e está enviando para essa outra pessoa, não tem? O Jackson disse alguma coisa aí. Estou vendo aqui o aborto provocado. Sempre tive essa dúvida. O espiritismo tem alguma posição sobre? Tem. No caso de um estupro, por exemplo, a mulher deve aceitar a criança? A gente sempre ouve casos do tipo na mídia. Eu vou responder todos eles. E o aborto provocado? Né? Gente, como foi que eu disse a vocês agora? Como é que dá o processo de encarnatório? O processo encarnatório, ele dá bem antes da concepção, né? Do ato. Ele dá antes, porque o espírito já está ali. Se existe a concepção, o espírito já está ali. Então, um aborto provocado significa o quê? Assassinato. É um assassinato. Cabe à criatura ter a consciência de que ela vai ter o retorno daquela ação, mas que não deixa de ser um assassinato. Ok? Beleza. Com relação ao estupro, ok. Existem duas situações em um estupro, tá? Existem duas situações. Existe a situação de que existe alguma prova ou expiação daquela pessoa que está recebendo o estupro por algum motivo. Ponto número 1. Ponto número 2. Nem tudo é prova e expiação. Vocês concordam comigo que o ser humano é passivo de fazer o mal aqui nessa encarnação também. Nunca vi tarde na vida, deu um tilt, eu sou todo desnorteada, quero fazer o mal, gosto do mal, vou lá e faço mal a ela. Pode acontecer? Pode. Inclusive num estupro. Ok? Ok. Mas a espiritualidade, ela é muito organizada com relação a tudo. Ela é muito. A espiritualidade, ela sempre age, mesmo em situações drásticas, ela aproveita aquela situação para algo. Como, por exemplo, existe uma situação que até uma psicografia, não me recordo, eu acho que é de Chico. Não me recordo qual foi o livro, mas era a situação seguinte. Ah, lembrei qual foi. É a de Ícaro Redimido, que é a história de Santos Dumont, né? Que é a psicografia. Tem até ele por aqui. Adoro. Super recomendo. Ícaro Redimido.
E ela era uma mulher promíscua da vida, num século aí e tal, numa reencarnação, e num processo, naquele tempo que não existia anticoncepcional, que as mulheres da vida não, enfim, não se cuidavam, né? Então, o processo de aborto era forte, era muito grande naquele período. Então, por mais que a espiritualidade, os mentores dela aconselhassem, tentassem induzir ela a sair daquela vida, a não, como é que se chama? A não abortar, nananana, era livre-arbítrio dela e ela mantinha-se naquela vida e ela continuava abortando. Continuava. O que acontecia? Toda vez que ela engravidava, que a espiritualidade via que ela iria executar o processo de aborto, o que a espiritualidade fazia? Pegava algum espírito que precisava de um choque anímico, ia lá e no momento da concepção, porque sabia que ela ia conceber algum espírito, então ele concebia. Ah, Michelle, amenizava a situação dela? Não amenizava a situação dela, porque a gente sabe que um aborto provocado é um assassinato. Mas mesmo dentro daquele processo, ela ainda conseguia ajudar alguém ali, a espiritualidade ainda fazia com que ela ajudasse alguém ali fazendo um choque anímico. Vocês estão entendendo? Então, mesmo dentro do processo que a espiritualidade